Fala aí, galera, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí nós estaremos reagindo ao Renato Augusto, meio-campista do Corinthians, que comentou aí sobre a grande final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. A primeira partida acontece na Neoquímica Arena e a segunda, a grande decisão, acontece no Maracanã. E o Renato Augusto falou aí sobre essa final, como vai ser enfrentar o Flamengo, né? O time que revelou o Renato Augusto para o futebol. Tudo isso ele falou aí no programa Bem Amigos e nós estaremos aqui reagindo a este vídeo, onde ele falou aí sobre essas duas grandes partidas que acontecem pela final da Copa do Brasil 2022. Antes de soltarmos o vídeo aí para a gente estar reagindo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal. E nesse vídeo, falando aí sobre essa grande final entre Flamengo e Corinthians, é a final da Copa do Brasil 2022. Então vamos aí reagir a este vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O Flamengo é um time muito forte, né? É lógico que você confia no seu time, né? Se você não confiar, quem vai confiar? Acho que o Cássio mostrou ali mais uma coisa de muito respeito e acho que tem um pouco de um pé atrás por causa da Libertadores, né? Que acabou de ter 2 jogos, o Flamengo ganhou com autoridade, né? O mata-mata, o confronto ali da Libertadores. O que o torcedor do Corinthians pode esperar para essa final? A gente sabe que ganhar não dá para garantir, obviamente. Mas você acha que vai ser um Corinthians bem diferente do que foi da Libertadores? Vai ser aquela coisa, é o detalhe ali. O que você acha que vai ser diferente nessa final da Copa do Brasil do que foi no mata-mata da Liberta? Primeiro a gente sabe que o time do Flamengo é talvez o melhor time do Brasil, talvez até da América. Então, a gente sabe que é um time muito forte, né? Mas a gente não pode usar como parâmetro o jogo da Libertadores, até porque hoje o nosso time é completamente outro, né? E a gente ainda estava encaixando uma forma de jogar que a gente vem encontrando. E a nossa temporada, às vezes você faz uma temporada muito boa, chega no meio para o final você começa a cair. A gente está ao contrário, a gente está numa subida muito, muito boa. Fizemos 2 grandes jogos contra o Fluminense, né? São jogos bem diferentes, o Fluminense joga de uma forma muito diferente do Flamengo, mas a gente conseguiu se adaptar ao adversário, e é o que a gente procura fazer. Então, vai ser um trabalho duro para o Mister, mas eu acredito muito que vai ser muito diferente o jogo, mas que a gente vai poder dar uma dificuldade muito maior do que foi o jogo da Libertadores. Claro que a bola bateu na mão, não bateu, sempre tem um... se essa bola não tivesse entrado, tudo poderia acontecer, tudo... Mas eu acho que o mais importante é que a gente achou a nossa forma de jogar, e os jogadores entenderam realmente o que o Mister quer. Então, eu acho que isso tem sido o nosso grande... o nosso pulo do gato, né? Conseguir entender realmente o que ele quer, a forma que ele gosta de jogar e o time abraçou. Muito bem, meu amigo Maurício Noriega, entrando nessa roda de perguntas aqui pro Renato. Não dei sequência, mas a gente vai votar muito nessa final da Copa do Brasil. A gente até separou aqui um bloco para falar mesmo da Copa do Brasil. Era para eu ter perguntado da seleção, é isso? Não. Aqui você tem toda a liberdade, entendeu? Pegadinha do professor com delicadeza, entendeu? É aquele mais paizão, assim, entendeu? Tite. Aliás, a entrevista do Tite aqui foi a entrevista mais legal que um técnico de seleção deu num programa de televisão, desde que eu me conheço, por gente. O treinador de seleção sempre bota segunda final entre Corinthians e Flamengo da história. A outra foi a Supercopa, que era até uma ideia que estava começando para valer a primeira decisão entre as 2 maiores torcidas do Brasil. E elas estão aqui, as taças do Brasileirão, que a gente viu, com a presença da Diane, e agora a Copa do Brasil. Claro que é virtual, né? Se eu fizer assim, eles podem tirar o virtual. Se fizer assim, ela pode sair. Mas eles têm que estar com vontade de tirar, senão não adianta nada. Opa, saiu. Obrigado, rapaziada. Marco Antônio tem a prerrogativa da primeira pergunta aqui. Manda ver, Marcão. Renato Augusto falou que, falando da Sul-Americana, jogo único, não pode errar, um jogo só, tudo pode acontecer, e que em 2 jogos se acredita que o melhor vença. Primeiro jogo é em São Paulo, Itaquera, Corinthians e Flamengo, segundo jogo no Maracanã. Você quer dizer que o Flamengo tem muito mais chance de ser campeão que o Corinthians?
Eu acho que pela experiência que a gente teve da Libertadores, a gente não pode sair de São Paulo já com uma derrota. Então é extremamente importante pelo menos levar o jogo para o segundo, porque aí tudo pode acontecer, porque a gente passa a ser um jogo só. Então você tem que saber jogar dessa forma. O campeonato de mata-mata ele é diferente de campeonato de pontos corridos, então essa Copa é sempre diferente. Saber jogar a Copa é importante. A gente soube jogar a Copa até aqui. Aprendeu com alguns erros que a gente teve no caminho. E principalmente a partir ali depois do segundo jogo do Atlético Goianiense a gente conseguiu encaixar. Então o Flamengo hoje talvez seja o favorito por ser o time do momento, mas com certeza a gente vai chegar muito forte para a final. O que os jogos da Libertadores impactam na leitura que vocês fazem desse... Porque o jogo do Maracanã foi um jogo que o Corinthians competiu. O jogo de Itaquera no segundo tempo nem tanto, mas no primeiro tempo até o gol do Arrascaeta a competição estava acirrada. Agora, no Rio, o Corinthians competiu, na minha forma de ver, de uma forma... O jogo podia ter tido qualquer resultado, né? E terminou com a vitória do Flamengo. Essa é uma característica muito do Mister também, de ter um time que compete bastante. Mas é um time totalmente diferente do que vem jogando agora. Alguns saíram por lesão, outros voltaram de lesão, então... Maicon deve, inclusive, estar à disposição para esse jogo. Está voltando agora. Eu não joguei o jogo contra o Flamengo, entrei no segundo tempo, acho, do segundo jogo já. Então, assim... A gente está voltando, está encaixando. A gente encaixou uma forma de jogar. E como eu falei, é aquela crescente. Você terminar a temporada numa crescente boa. Então a gente está chegando para as finais, talvez no nosso melhor momento da temporada. Como é que está sendo a conversa com o grupo sobre esses dois jogos? Como é que vocês estão lidando com isso? Qual é a intensidade desse foco aí? É o jogo da vida. A gente sabe, eu canso de falar isso em entrevista e falo aos mais jovens a responsabilidade de título com essa camisa. Fica muito mais pesado, fica muito mais importante. É um clube que você precisa, você vive de títulos, então você precisa estar sempre conquistando para poder te dar a oportunidade de continuar com essa camisa. Então, colocar o nome na história do clube tem que ser campeão. Então, a gente tem uma oportunidade única. Está a 2 jogos de um título importante, que talvez no início da temporada ninguém aqui apostaria no Corinthians, e hoje a gente está numa final de Copa do Brasil, então temos uma chance. E um time que tem Renato Augusto, tem diversos jogadores experientes e jogadores jovens também, que provavelmente vão estar ali disputando uma primeira final, né? Como é que você lida com meio paizão, assim, com os garotos? Como é que é isso? A gente tem jogadores, o Cássio, por exemplo, que ganhou tudo. Tudo que você imaginar, ganhou. Então... você vai ter o Fábio, que ganhou também praticamente tudo, o Fagner, que foi campeão muitas vezes. Então, você tem alguns jogadores que têm título e do outro lado, você tem jogadores jovens que ainda estão começando, né? E no final do jogo contra o Fluminense, eu já tinha saído, a gente fez o 3º gol. E o Rony virou para mim e falou, cara, minha primeira final. E aí você vê a grandeza que o negócio vai envolvendo, né? De jogadores que subiram agora e estão tendo a oportunidade, como eu subi também com 18 anos e tive a oportunidade de jogar uma final. E talvez naquela época eu não tinha a ideia e a noção da grandeza que é isso. Então, cabe também a gente passar isso para os mais jovens e eles entenderem que é realmente o jogo da vida. Eu acho que pela qualidade do Flamengo, e o jogo da Libertadores deixou isso muito claro, o encaixe de marcação é fundamental. E foi o que vocês fizeram muito bem contra o Fluminense. Né? Um time muito arrumado, que mordeu o tempo todo, que tirou um pouquinho o Fluminense da zona de conforto. E eu acho que isso é fundamental, principalmente quando você tem um Arrascaeta e um Everton Ribeiro do outro lado, que são 2 meias construtores e que te colocam em dificuldade se não tiver essa marcação muito encaixadinha. E queria que você falasse um pouquinho do outro lado, que é a chegada do Yuri Alberto. Para mim, o time muda de patamar depois que o Yuri Alberto chega como centroavante, que corrige o Roger Guedes na posição onde ele se sente mais confortável. E a gente tende muito a falar do 9 e o gol que ele faz. O passe que ele deu para você no Maracanã é de jogador diferente. Pintura. De segurar no meio de 3 e encontrar um momento nas costas do Manuel que te deixa cara a cara com o goleiro. Queria que você falasse o quanto o time cresceu depois da chegada dele também. A gente fala muito na parte técnica, né? E às vezes até do passe que o cara deu pro gol ou pro gol que ele fez. E às vezes a gente esquece da parte tática, o quanto o cara tá sendo importante. E é um cara que se doa muito pro time. No meu gol contra o Fluminense, já no segundo jogo, o Fábio estava um pouco fora do gol, porque o Yuri foi lá na ponta... Dá o bote. Dá o bote, o Fábio acaba chutando, a gente ganha a bola, o Guedes me dá um passe
espetacular e eu consigo acertar a finalização. Então, às vezes, a gente só olha ali o último passe, a finalização. Então, o quanto ele é importante taticamente. Esse é o gol do Então, Maracanã. eu acho que ele conseguiu encaixar... acabou sendo a cereja que estava faltando para o bolo. O Guedes conseguiu encaixar com ele também, entendendo da forma como ele gosta de jogar. E eu tento potencializar os dois, para que os dois possam aparecer e ser os protagonistas. Renato, qual é o erro que um time não pode cometer contra o Flamengo? O Flamengo é mortal, né? Alguns jogos que a gente acompanhou nos últimos mata-matas, às vezes nem estava tão bem no jogo, tem uma chance, faz um gol. Comparando, é difícil comparar, mas um pouco com o nosso jogo contra o Palmeiras, que a gente jogou dentro de casa, a gente foi melhor, teve mais chance, criou mais. O Palmeiras teve uma chance e fez o gol. Então, em alguns momentos, a gente tem que entender que um time como esse é mortal. Então, mínimo de chance possível, errar o mínimo possível e aproveitar os espaços como a gente vem fazendo. A gente tem jogado assim, uma forma de aproveitar os erros do adversário. E quem propõe demais o jogo acaba errando também. Então, a gente tem que aproveitar o erro que o adversário vai ter para poder fazer o gol. Bom, Renato, você falou que uma das lições da Libertadores foi não podemos perder o jogo em casa. Acho que ainda, eu não sei se vocês têm essa percepção ali também, o Corinthians não tem jogado tão bem fora de casa, né? Inclusive na Copa do Brasil não venceu nenhum desses confrontos decisivos, aí não venceu nenhum fora de casa. Vocês têm essa consciência que precisa tentar jogar um pouco mais próximo do que joga quando joga na arena? O quanto que vocês estão... acho que é um jogo de cada vez, vão pensar obviamente na primeira partida, assim, mas se vocês têm isso em mente, a gente sabe que a gente tem que melhorar nosso nível, não só, né, para a Copa do Brasil vai ser o jogo decisivo, vai ser no Maracanã, mas melhorar o desempenho fora de casa? Não só para a Copa do Brasil, uma coisa que o Mister também, a gente conversou esses dias, justamente melhorar esse jogo fora de casa. A gente sabe que na nossa arena é diferente, a Diane estava aqui, viu o quanto é diferente, a grama é diferente, o jogo fica mais rápido, o torcedor assustador que fazem na arena. Então, a gente, claro, consegue imprimir o nosso ritmo muito mais fácil na arena. Mas, realmente, fora de casa a gente precisa também evoluir. Eu acho que nessa crescente que a gente está no final de temporada pode ajudar. E fazer um grande primeiro jogo, se possível, com uma vitória, para a gente ir para o Maracanã com uma pequena vantagem. Quando a gente fala de Maracanã, Marcão, se eu te interrompi, você me desculpe. O Renato, todo mundo sabe, ele nasceu do lado do Maracanã. Você ia a pé para o Maracanã, se eu não estou enganado, não é isso? Bom, a gente já mostrou aqui nos programas, o André já mostrou no Globo Esporte, que o Renato tem uma tatuagem, não só do Maracanã, mas do Maracanã, do calçadão de Copacabana, enfim. Marcos do Rio de Janeiro. E, de repente, você vai estar em mais... Você já foi campeão olímpico no Maracanã. Vamos deixar isso claro. Em mais uma final no Maracanã. É estranho, assim, você fala, pô, que coisa, né? Quando era moleque. E aí vira meio natural. Vou fazer o quê? É o Maracanã. Sou profissional desse negócio aqui, vou jogar a final. Como é que é isso? Às vezes eu penso que pode ser o destino, tentando me agradar mais uma vez. Ou os deuses do Maracanã me ajudando em algum momento. Eu, desde de moleque mesmo, ia para o colégio dentro de ônibus, passava em frente ao Maracanã, falava, cara, um dia eu ainda vou ser feliz aqui, vou conquistar título, Eu pensava só pelo menos em jogar. Depois aí você vai aumentando a fantasia, né? E foi um lugar que eu consegui conquistar meus objetivos, consegui... Tá vendo lá a tatuagem, inclusive. Para você não ter que tirar, né? Fazer um striptease. Consegui conquistar muitos objetivos e, o ouro olímpico, então, nem se fala. Então, espero que possa me dar mais uma alegria lá. Eita, nós. O torcedor do Flamengo... Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, teremos ainda Santos e Atlético Paranaense, Curitiba e Ceará, Fortaleza e Flamengo, Fluminense e Juventude, Corinthians e Atlético Goianiense, Cuiabá e América Mineiro, Internacional e Bragantino, Atlético Mineiro e Palmeiras, Goiás e Botafogo. Classificação atualizada da Série A, temos em primeiro lugar o Palmeiras com 57 pontos, segundo o Internacional 49, terceiro Fluminense 48, quarto Flamengo 45, quinto Corinthians 44, sexto Atlético Paranaense 44,
sétimo Atlético Mineiro 40, oitavo América Mineiro 39, nono Goiás 37, décimo São Paulo 37, 11º Botafogo 34, 12º Santos 34, 13º Bragantino 34, 14º Fortaleza 31, 15º Ceará 31, 16º Coritiba 28, 17º Avaí 28, 18º Cuiabá 27, 19º Atlético Goianiense 22 e 20º o Juventude com 19 pontos. Então tá aí a classificação atualizada da Série A 2022 após aí a goleada do São Paulo sobre o Avaí 4-0 no Morumbi. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.